para falar do possível presídio, né? Entrar nesse assunto. Eu vejo aqui que nós tivemos acho que é ofício, né? Direcionado ao secretário de Segurança Pública do Paraná, que esteve inclusive no nosso programa, o Coronel Hudson. Assunto: apresenta solicitação para que o governo do estado, através da Secretaria de Segurança Pública, autorize a construção de uma unidade prisional em Marechal Rondon. E esse documento está assinado por todos os vereadores, inclusive pelo senhor. Baseado nisso, qual é a sua leitura hoje da unidade prisional? Percebe-se claramente que as redes sociais a população não quer. Não tenho dúvida que quando a prefeitura apresentar o resultado da pesquisa que ela fez, quase 90%, só se eu estiver redondamente equivocado, também vão optar pela não vinda desta obra para o nosso município. Apesar de que, repito, não tenho nenhum tipo de problema em dizer, baseado nas conversas que eu tive com o Dr. Caio, que Marechal Cândido Rondon necessitaria de uma unidade prisional, porque é a saída para tirarmos a nossa cadeia pública do centro da cidade. Ontem também, nesse evento em que a Cimacar recebeu os 3 deputados que eu mencionei, o prefeito Baques fez um discurso incisivo, dizendo que ele não descarta ainda esta possibilidade e pode levar adiante. Eu gostaria da sua opinião sobre isso. Muito bem, eu já manifestei e reforço aqui nessa oportunidade que eu sou contrário à construção da penitenciária no município de Marechal. Assinei esse documento e é fundamental que se interprete o teor dele. Nós solicitávamos que o que é consenso da população, que todos concordam, é que a gente tenha um novo espaço para a cadeia pública. Esse é o documento que a gente assinou solicitando que seja construído um novo espaço, mas isso não é um cheque em branco para colocar 750 detentos no município de Marechal Cândido Rondon. Então tem algumas situações que precisam ser revistas. Primeiro, o Estado fala que é tudo ou nada, então se é tudo ou nada, então nada. Ou o Estado pensa em algo menor, que seja aí, sei lá, 300 detentos, talvez seria um número sensato para Marechal, que a gente já chegou a ter 116, salvo engano, em algum momento. Então, acho que aceitaria uma proposta aí de uns 300, aproximadamente em torno disso. Ou, se o Estado vem com a proposta de 750, eu não concordo, eu discordo, até porque é a má gestão do Estado. Veja, o maior déficit carcerário do Estado do Paraná está na região de Londrina. Lá tem uma carência de mais de 1.800 vagas. Isso é público, isso é dado, isso é estatística. Eu fui buscar essas informações. Então, 1.800 vagas faltando em Londrina. O segundo lugar com déficit carcerário é Curitiba, aproximadamente 1.200, tem que dar uma verificada no dado, não tenho na ponta da língua. Mas a região, resumindo, a região com menor déficit carcerário é a região oeste do Paraná. Então, eu discordo, eu não acho sensato nós importarmos presos de Londrina e Curitiba para serem alojados no município de Marechal. O nosso município tem 90 detentos. Se nós construirmos uma penitenciária de 750 lugares aqui, 12% dessa penitenciária será utilizado por detentos de Marechal, que 90 de 750 é 12%, ou seja, nós vamos importar 88% da sua taxa de ocupação de outras regiões. Então eu discordo completamente da necessidade de implantação de um presídio em Marechal Cândido Rondon. Mas o Estado do Paraná, sim, o Estado do Paraná tem um déficit de mais de 7.000 vagas. Mas precisa ser, até por gestão, precisa ser colocado na região adequada. Coloca mais uma penitenciária em Londrina, uma ou duas, se tem 1.700 vagas de déficit, tem que colocar 2 penitenciárias em Londrina. Coloca mais 2 em Curitiba. E depois a gente vai voltar a conversar sobre isso. Isso é gestão. Só um pouquinho, Piccolo. Lembrando que recentemente teve a penitenciária de Guaíra. Então, nós já ampliamos a nossa vaga, falando enquanto região. Nós temos penitenciária em Cascavel, nós temos penitenciária em Foz do Iguaçu, não tem necessidade de nós colocarmos uma penitenciária em Marechal Cândido Rondon. Agora, se o Estado quiser fazer uma nova cadeia pública, sim, é bem-vindo, não tenho dúvida disso. E esse é o consenso da população. Além disso, quero destacar aqui a questão, 2 questões importantes. Uma delas é o melhor vetor de desenvolvimento urbano do município de Marechal Cândido Rondon é na região do Boa Vista. E nós, possivelmente, a ideia era um terreno ali no entorno,
Nós colocando uma unidade de penitenciária ali no entorno do Boa Vista, nós vamos comprometer todo esse desenvolvimento que está sendo pensado há muitos anos. Lá nós já temos uma escola maior, uma unidade de saúde maior, nós temos um CEMEI, nós temos uma previsão do planejamento do governo do estado de nós colocarmos um colégio estadual lá naquela região. Então nós temos aí empresários, no mínimo 4 loteamentos que devem se tornar realidade nos próximos anos. Isso aí são aproximadamente mais de 200 terrenos. E se cada terreno tiver um investimento entre terreno e construção civil de R$500 mil, são 100 milhões de investimentos que possam estar em xeque em função de ter uma unidade prisional construída na proximidade. Por exemplo, não investiria, se eu tivesse recurso, eu não investiria próximo a uma penitenciária, mas respeito àqueles que investiriam. E ainda quero destacar o seguinte, tem algumas pessoas que falam, mas o pessoal que está na rua de tornozeleira, nós precisamos de um lugar para guardar eles. Quem está de tornozeleira na rua, provavelmente é progressão de pena. Essa pessoa muito dificilmente voltará a estar numa penitenciária. Então, quem fala que estar na rua de tornozeleira, quer tirar essa população, tem que fazer uma penitenciária para tirar a população de tornozeleira, aquelas pessoas que têm tornozeleira na rua, é uma visão equivocada. Essas pessoas não voltarão. Então, é importante trazer isso para a população, para que elas não sejam iludidas com essa perspectiva. Viu, você já fez um estudo geográfico dessa região que você comenta, e tem a certeza absoluta que, eventualmente, sendo construído a unidade prisional, que não é uma penitenciária, e sim um presídio, porque tem diferença. Presídio, penitenciária e colônia penal. São as 3 situações que hoje o governo do estado oferece, né? Que, talvez, pelo que eu estive observando recentemente, a cidade cresce do contorno oeste para cá, até porque existe um rio lá no fundo e ela não pode se aproximar dele, e não daquele outro lado de lá, onde estaria propenso o terreno para ser construído essa unidade prisional? Sim, sem dúvida. A cidade ela vai crescer do contorno para cá e, na verdade, do Boa Vista sentido Peroba. Nós podemos... Exatamente, Boa Vista sentido Peroba. Exatamente. Então, mas a nossa CEMEI, a nossa escola, o nosso colégio estadual que está no planejamento, a unidade de saúde, ele vai ficar a menos de 1.000 metros da penitenciária. E aqui abre um parênteses ainda, né, que tem toda a questão do atendimento de saúde, né, que resta a gente entender se o Estado vai manter o profissional de saúde que vai fazer o atendimento lá, ou se isso ainda vem para o caixa do município manter equipe de enfermagem, médico, dentro da unidade penitenciária. Eu vou me basear no que disse aqui o Gílio, prefeito de Guaíra. Ele disse que o Estado alinhou essa situação e é o Estado que mantém os 7 profissionais que hoje trabalham dentro da unidade prisional deles, né? E eu concordo contigo, se sobrar isso para o município, ficaria ruim também, né? Porque atualmente é o município que faz o atendimento lá, então sim. Atualmente é um... Mas você sabe, nós vamos debater isso aqui, nós não vamos chegar a lugar nenhum baseado nas opiniões contrárias, né? Que tem que ser respeitadas. Mas certeza. Eu quero te perguntar o seguinte, Rafael, o Estado não vai construir uma cadeia. Isso é público e notório. O Estado tem 3 possibilidades que ele dá: colônia penal, penitenciária e presídio. Quem vai resolver o problema da cadeia pública de Marechal Rondon? Nós precisamos cobrar do Estado que ele crie uma alternativa. O Estado não tinha essas 3 alternativas a vida toda. Ele construiu essa alternativa, por exemplo, da colônia penal. Então, o Estado que construa uma nova alternativa para municípios menores. É simples pegar e... Mas eu acho que Marechal Rondon é tão pequeno assim? Não, no Marechal, no Marechal, não estou falando que Marechal é pequeno, Marechal é grande. Não tem dúvida que Marechal é grande. Se você for fazer análise per capita, nós estamos nos melhores índices de qualquer cidade do estado do Paraná. Então, assim, o Marechal Cândido Rondon é uma cidade pujante, organizada, desenvolvida. Bom, nós tivemos vários indicadores aí, né? 7º lugar aí no ranking da Firjan, enfim. Então, não há dúvida disso. A questão é proporcional ao número de detentos. Que o Estado que crie, se o município tem 90 detentos, que o Estado crie uma proposta de 200, 300 ou, no limite, 400 vagas. O Estado tem que criar uma alternativa. É dever do Estado essa questão. Isso não é dever do município, entendeu? É a mesma coisa com relação aos cuidados secundários na saúde. O dever do município é atenção primária, urgência e emergência. Quando tem na atenção secundária uma especialidade que está em falta, quem está em falta é o governo do Estado. Que está em falta quando você não tem um especialista à sua disposição ou tem muita fila, é o governo do Estado que está sendo falho nesse sentido. Então, a população precisa saber o que é de cada um. Então, assim, o Estado precisa pensar um plano B.
né, que comece com 300, 400 e depois, comprovada a necessidade, de repente faça então uma ampliação. Aconteceu com Guaíra, né? Guaíra começou com 400 e daí foi subindo, hoje tem 970, que eles vão construindo os módulos, né? Sim. De acordo com o projeto. Agora eu te preciso fazer uma perguntinha. Tu acha que o governador Ratinho Júnior foi bom? Eu acho que sim. Então ele falha nessa gestão da segurança, na sua opinião? Não vamos chegar numa palavra falhar, uma palavra pesada. Né? A gente tem que olhar o contexto. Como eu disse antes, poder executivo, seja a nível municipal, estadual ou federal, é extremamente complexo. Né? Para quem é amador entrar nessa jogada aí é loucura. Né? Então, o amador seria quem nesse caso? Não, quem quiser. Qualquer amador que queira se colocar o seu nome à disposição, eu não estou falando de uma pessoa específica, estou dizendo que qualquer pessoa que não tenha o entendimento da política, que não viveu uma experiência de gestão, querer de repente colocar o nome à disposição, eu interpreto como uma loucura. Né? Mas eu não sou dono da verdade, cada um sabe do seu contexto. Agora, o governador do estado do Paraná ele fez diversos avanços, né? A gente tem visto, lógico, também não é perfeito, mas a gente tem visto os avanços na saúde, nós temos visto diversos avanços na área da educação, né? Tem alguns projetos polêmicos também, que eu tenho as minhas ressalvas, mas, de um modo geral, como você falou antes, a gente precisa reconhecer o trabalho dos prefeitos, a gente precisa reconhecer o trabalho dos governadores. Mesmo os governadores anteriores e o governador atual têm feito um excelente trabalho. E aproveito a oportunidade aqui para dizer para a população rondorense que eu desejaria ver ele candidato, hoje já é pré-candidato, mas gostaria de ver ele candidato a presidente da República. Baseado então no que você disse, se eventualmente o Estado chegasse aqui e dissesse, não, então nós vamos construir, porque esquece o nome cadeia, isso não existe mais, nós vamos construir um presídio para 300 detentos, aí você seria a favor? Aí eu vou analisar o projeto. Tem que ver qual a posição e tal, eu defendo que seja fora da área urbana. Né? Por exemplo, ali na proposta do contorno é área rural, não está no perímetro urbano, mas é encostado. Né? A gente vê no estado de São Paulo, elas são... E tem que ver também a questão da viabilidade de locomoção da própria polícia, né? Sim. Por exemplo, não dá para colocar uma unidade prisional num lugar onde o acesso é deficitário, você tem que ter o acesso, né, para se chegar lá. Mas aí tem os dois lados da moeda, né? O acesso também é difícil para quem quiser eventualmente fazer algum resgate, alguma situação. Então, isso a gente tem que analisar. A polêmica no município de Marechal é porque é o seguinte, começou a se discutir a questão da penitenciária sem ter um projeto para ser discutido. Então, o meu ponto de vista é o seguinte, o projeto chegou no município, chegou na Câmara de Vereadores, agora vamos analisar a proposta e aí nós vamos emitir um parecer. Mas se houve uma manifestação antecipada da ideia de se colocar uma penitenciária no município. E aí já começou. Prós e contras, eu sou a favor, eu sou contra, mas ainda não tem um projeto. Tem que ter uma proposta palpável, como a gente analisa outros projetos de lei. O projeto de lei tem que chegar e ele tem que estar maduro, ele tem que dizer quantidade de detentos, área a ser destinada, ele tem que dizer as equipes serão mantidas por quem. Então tem que ficar clara toda essa situação para daí a gente apresentar para a população e como já se tornou um tema polêmico, é um tema que merece uma audiência pública para apresentar, assim como a gente fez. Não fizemos a audiência pública para a Avenida Maripá? Nós fizemos. Nós não teve agora uma reunião recente para apresentar o projeto da rua coberta? Então precisa ter uma reunião para apresentar para a sociedade qual é a proposta que o governo do estado tem para o município de Marechal Cândido Rondon. Baseado nisso, se tudo isso acontecer, né, para uma audiência pública, um encontro, talvez você acha que muitos mudariam de ideia? Se for uma unidade menor, e eu conversando com a população, me parece que existe um certo número acentuado de pessoas que aceitariam uma unidade pequena. Né? Então, o consenso nós precisamos de algo novo para a cadeia pública. Então, algumas dessas pessoas que fazem parte do consenso é isso. E algumas dessas pessoas, aí, talvez a metade da população, aceitaria uma unidade de menor porte. Mas precisamos esperar o projeto para daí a gente emitir um parecer final. Você sabe que naquele dia que nós fizemos o debate aqui na sexta-feira da semana passada, eu fiz questão de fazer contato, eu fiz aquela semana contato com a Secretaria de Segurança Pública, e eles me passaram que os dados do projeto, eles só são repassados ao Paço Municipal, à cidade que tem interesse, após a doação do terreno, que é baseado na metragem do terreno, e eles vão dizer, olha, então nesse terreno dá para se construir isso. Foi isso que passaram, porque quando eu ouvia isso,
eu dizia que isso não poderia talvez ser verdade, mas realmente procede, porque eu conversei com o Nivaldo, que é o chefe da comunicação social da Secretaria de Segurança Pública, e ele me passou esta informação. Então você veja como a situação deveria ser para o caminho inverso, né? Um exemplo, o município manda a possibilidade de doação da área para vocês vão aprovar ou não. Se não aprovar, não vai adiante. Se aprovar, aí vai adiante. Talvez esse seria o caminho? Eu discordo um pouco. Essa é uma metodologia que o governo do estado adota em temas menos polêmicos. Por exemplo, uma unidade de saúde, uma escola, o colégio estadual que a gente tem no planejamento lá para a região do Boa Vista. Nós já passou um projeto de lei, o prefeito anterior encaminhou, passou pela Câmara, nós aprovamos ao governo do estado do Paraná a cessão de um terreno, 7.200 metros quadrados, o terreno, salvo engano, e esse já está concedido ao governo do estado esse terreno, para daí o governo do estado depois apresentar o projeto sobre aquele terreno. Mas é um colégio, né? Assim pode se aplicar a outras áreas. Mas especificamente na questão da penitenciária, eu não acho sensato nós entregarmos um cheque em branco para o governo do estado. Ou para qualquer governo que seja, estou citando aqui porque é a atribuição do governo do estado. Então eu particularmente sou contrário. A gente dizer, o terreno vai ser tal local. Né? Então, primeiro porque depois a gente está descontente com uma eventual proposta, salvo se a gente incluir um artigo no processo de concessão, no projeto de lei de concessão, em que a gente diga que essa concessão ela terá que ser ratificada mediante a apresentação do projeto final. Então, seria aí um segundo momento. Né? Ou a construção da penitenciária fica facultada a necessidade ali de ter que ser aprovado, enfim, a obrigatoriedade, não facultado, perdão, a obrigatoriedade de ser aprovado o projeto da penitenciária na Câmara de Vereadores. Aí dá para assinar um cheque em branco, senão eu vou ser contrário a definir o local sem saber o que vai ser. Ouvindo aqui na semana passada também o prefeito Gili, ele disse que no primeiro momento, quando foi para doar, foi para a Câmara, 11 vereadores, os 11 votaram contrário. Aí a Justiça determinou. Se eventualmente aconteceu mesmo em Marechal Cândido Rondon, isso te surpreenderia? Não, a Justiça, as determinações judiciais, elas são feitas para ser cumpridas. Né? Então, eu não questiono, né, determinação judicial, o que o juiz avaliou, julgou, estudou, não é por achismo, não é porque ele gosta de um ou de outro, ou de uma proposta ou de outra, enfim, mas ele vai fazer uma análise técnica e vai dar a definição. Se ele determinar dessa forma, a gente vai seguir o que foi determinado pela Justiça. Pode perguntar ao vereador, por favor, se ele também fez o estudo de quantos presos Marechal importa para outros presídios e estabelecimentos penais da região? Quantos ele exporta, deve ser? Por exemplo, o cara daqui vai para onde? Exporta, né? Daqui vai para onde? Não, esse levantamento eu não fiz. Essa é uma questão de gestão. Mas o governo do estado pode nos apresentar esses dados, porque eu não tenho acesso. Eu tenho acesso a informações públicas. Você vai lá no Google e digita lá déficit carcerário no estado do Paraná. Você vai ter acesso a várias informações nesse sentido. Agora, o governo do estado, a gente pode fazer uma solicitação, se for de interesse, em especial daqueles que são a favor da proposta, e eu respeito, eu volto a destacar aqui o respeito, tá? Eu me empolgo com relação aos meus argumentos, porque cabe a mim ter responsabilidade sobre o meu mandato, né? Então, eu estou no mandato que eu preciso ser responsável por ele. Então, para o bem do município, eu tenho feito essa leitura e cabe a mim fazer essa defesa de argumentos. Agora, se a pessoa às vezes é favorável à ideia, eu acho que a pessoa precisa daí também levantar esses dados e contrapor. Ou até solicitar para o governo do estado, né? Nós podemos estar solicitando, se for de interesse, a pessoa pode me procurar no gabinete, mesmo que tenha opiniões distintas, volto a dizer, eu dialogo. A política é feita de diálogo. Então nós precisamos dialogar com opiniões contrárias diariamente. E às vezes a pessoa tem, tirando esse assunto da penitenciária, vamos falar de um outro assunto, a pessoa tem não tem um entendimento do todo, como eu expliquei antes. O especialista, o município não tem um especialista, o especialista é dever do Estado. Então, esse entendimento do todo é necessário que a gente dialogue, tanto eu aprender
quanto de repente a pessoa que questionou trazer informações novas para que a gente possa avançar nesse debate. E a gente também nesses debates todos sobre a questão do presídio, a gente tem que sempre deixar claro, né? Já falamos isso várias vezes aqui, que a dotação orçamentária de cada pasta é exclusiva para cada pasta, né? A não ser que seja alterada, mas daí existe um processo no legislativo e tal para mudar. Então as pessoas têm que entender que não adianta achar que os 70 milhões que viria para eventualmente a construção do presídio, que esse dinheiro será realocado para vir para a saúde. Isso não, porque esse é um dinheiro da Secretaria de Segurança Pública, né? Rafa, é bom deixar isso bem claro, inclusive para aqueles que concordam com a sua opinião. Sim, exatamente. Isso aí infelizmente não tem como a gente tirar um recurso daqui e mandar para lá. E eu acho que até, de uma certa forma, é importante, porque nós estamos falando de recursos para a segurança pública. De modo geral, nós precisamos guardar, né, aquela pessoa que infringiu a lei. Em algum local, por exemplo, Londrina tem mais de 1.800 pessoas que estão em déficit carcerário. Então, precisa ter locais para prender essas pessoas, mas não necessariamente que precisa ser no município de Marechal Cândido Rondon, né? Então, é certo que nós precisamos construir, mas volto a dizer, para mim, gestão é você identificar onde está a maior lacuna e você ir lá e atender aquela necessidade. E não é a nossa necessidade hoje. Nós estão querendo empurrar para nós um elefante branco, na minha leitura. Tu acha que o governo deitou para dormir no outro dia de manhã, acordou? Marechal Rondon tem que ter um presídio? Ou não há estudo nenhum sobre isso? Nós temos uma parcela de culpa nesse sentido. É importante a gente reconhecer. Nós encaminhamos um documento pedindo uma cadeia pública nova. Entendeu? Mas nós não tínhamos a interpretação de que a única proposta do governo do estado seria 750. Então, se é 750, a gente volta atrás. Não, assunto encerrado no meu ponto de vista. Ah, não, mas tem a possibilidade de fazer uma unidade menor. Opa, então vamos apresentar o projeto para a população, para a gente ver se a população concorda. E aí penso que pode ser saudável uma unidade menor para o nosso município. Penso que pode ser sim. Agora 750 é o contrário. Muito bem.